quando surgiu a Verde, eu surjo aqui com mais uma análise do Palmeiras, né? O pessoal da ESPN analisou aí esse empate do Verdão contra o Fortaleza dentro do Allianz Parque. Tem gente aí achando que acabou o campeonato, que o Botafogo já é campeão e tal. Eu vou mostrar pra você aí nos vídeos que eu tô fazendo. Tô mostrando, na verdade, tenho mostrado e vou mostrar mais aí. Então se inscreva no canal para não perder e deixa um comentário aqui também. Você concorda com eles aí, ó? De quem você concorda, de quem você discorda, se é que eles estão se discordando, né? Vamos ver se eles discordam ou concordam com si mesmos. Ou si mesmo, né? Vamos olhar aí agora aí. Deixa aí a sua opinião, porque se você não comentar, o YouTube não envia mais vídeos para você. Tem que deixar um comentário, manda um oi, manda um avante palestra aí, comenta alguma coisa sobre o jogo aí, para que mais vídeos sejam recomendados para você. Olha só o que o pessoal da ESPN falou depois de Palmeiras 2 e Fortaleza 2. Mas acabou desperdiçando uma oportunidade que eu acho assim, se a gente comparar, mas o Botafogo também desperdiçou contra o Criciúma em casa, né? E o Fortaleza, só que o Fortaleza é um adversário mais complicado, mais difícil. Dá para comparar ou não, André? É difícil comparar. O Palmeiras, falei já na minha participação anterior, perdeu 2 pontos em Bragança, né? Contra o mesmo time que o Botafogo derrotou hoje. Em casa, na tarde de hoje, é uma situação que o Palmeiras, mirando o título, precisa ganhar o jogo. Ainda tem muito ponto, tem muita rodada. A vantagem não é grande. O Palmeiras tem sempre o exemplo do ano passado, que se por um lado mostra a capacidade que Palmeiras tem de recuperar-se, né, num campeonato que parecia perdido, também a gente tem que considerar o que foi que o Botafogo fez para permitir essa arrancada, que também teve um confronto direto determinante, foi aquela noite em que o Palmeiras perde o primeiro tempo por 3-0, ganha o jogo por 4-3, e a partir dali você percebe que a corrida tem um coelhinho que está muito mais rápido do que o outro. A gente já imaginava o que ia acontecer. Contra o Red Bull Bragantino, a falha do Palmeiras foi ofensiva. O time não produziu muito, mas foi o suficiente para ganhar. Hoje eu acredito que o Palmeiras, estou excluindo a questão dos pênaltis, eu não estou dizendo que o Palmeiras foi ajudado, mas o Palmeiras teve uma partida em que ele teve a seu favor 2 penalidades marcadas, uma absolutamente não foi, e a outra nós podemos discutir, porque é um dos pênaltis que alguns árbitros dão, outros não dão, alguns árbitros de VAR chamam e dão, outros não. Então a gente não tem critério, a gente não tem referências, a gente tem a nossa sensação, a nossa opinião e a nossa possibilidade de análise. Mas não foi, que foi o primeiro. Sim. Você tem uma partida em que o Palmeiras precisa vencer. Ele tem 2 pênaltis, um inventado no sentido, não foi, a arbitragem errou absolutamente. O outro é discutível, como já aconteceu tantas vezes. E o Palmeiras não ganha, estando em vantagem 2 vezes. Diferentemente do empate em Bragança, esse empate aí, ele machuca. Machuca porque é em casa, contra uma equipe que, está na parte de cima da tabela, tem seus objetivos também, tem feito um trabalho maravilhoso ao longo dos últimos anos, joga bem fora de casa, joga bem dentro de casa, tem seus apagões de vez em quando, e hoje conseguiu merecer o empate. E o Palmeiras falhou no seu espírito, eu diria. Não foram tantas chances assim para ganhar o jogo, não foram tantas oportunidades, sim, teve uma ou outra chance, mas o Palmeiras não jogou para ganhar, não jogou, quer dizer, claro que jogou para ganhar, não jogou o suficiente para ganhar. E assim, a partir do momento em que tem nos 2 candidatos ao título, um time só com o Campeonato Brasileiro já há algum tempo, tendo as chamadas semanas perfeitas, quando você pode recuperar jogadores, se programar da maneira que você quer, não da maneira que você pode, para jogar uma vez por semana, basicamente, e tem outro time jogando pela Libertadores, viajando, lidando com o estresse emocional, jogador que se machuca, jogador que precisa se recuperar. Nessa loucura, o Palmeiras deveria estar liderando o Campeonato Brasileiro, mesmo com o Botafogo perto, mas são oportunidades perdidas. São 7 pontos perdidos, né? Em casa, no Allianz. É muito. E hoje acho que faltou uma palavrinha que o técnico do Botafogo até usou no começo da coletiva: ambição. O time do Botafogo hoje foi muito ambicioso.
E o Abel deve estar muito chateado do ponto de vista de como o time dele hoje não foi tão ambicioso. Falhou muito atrás. Na frente teve uma chance com o Estevam, um pouquinho antes do Fortaleza fazer o 2-2. Ali era o 3-1. Mas aí a gente já começa a catar coisas num jogo que já teve esses 2 pênaltis que a gente vai discutir melhor. É muito pouco para um time que está na condição do Palmeiras. Muito pouco. O raio-x é uma fotografia do jogo de hoje. O Palmeiras não é assim. A defesa do Palmeiras não é assim. Então é isso. A defesa do Palmeiras tomou 3 gols do Juventude e mais 2 hoje. Era uma defesa que tinha tomado um gol desde a desclassificação, um gol do Hulk. É curiosa essa postura em casa, porque na rodada anterior o Palmeiras simplesmente decidiu fora de casa que não ia perder o jogo. Não ia deixar de ganhar o jogo contra o Juventude. Contra o Juventude. Falou, vocês podem fazer quantos gols vocês quiserem, nós vamos fazer a mais. Então, na noite em que o Palmeiras vence o Juventude daquele jeito, com a atuação decisiva do Veiga, com o Estevam brilhando de novo, se você é o Botafogo, você fala, esses caras, eles não vão. Eles não vão abrir, nós vamos ter que fazer o máximo dos máximos aqui para conseguir. E não, hoje a vantagem já aumenta. Isso que o André está falando, né? Usando o exemplo do jogo contra o Juventude, nem é um perfil de uma equipe treinada pelo Abel, né? Que costuma focar muito no equilíbrio, né? O Palmeiras sofreu 5 gols nas últimas 2 partidas e hoje sofreu 2. Teve bola no travessão do Moisés. O Fortaleza é sempre muito perigoso no contra-ataque, né? Um time que tem pouca posse de bola, mas quando tem a bola ele é muito consciente, consegue acelerar o jogo. E hoje, para mim, mais uma vez o futebol prova que você não precisa ter mais a posse de bola para ter o controle do jogo. Ainda mais quando é o Fortaleza. O Palmeiras teve 60% de posse de bola e não teve o controle do jogo em nenhum momento, porque o time teve dificuldade de criação. Tem esse lance perdido pelo Rafael Veiga, mas foi um Palmeiras que, de maneira exagerada, buscou muito cruzamento, teve oportunidade de chute de média e longa distância. Os pênaltis a gente vai discutir um pouco mais sobre isso mais pra frente, só que principalmente o meio-campo não funcionou. E na marcação tem um cara que faz muita falta, que é o Aníbal Moreno. Zé Rafael abaixo. Zé Rafael muito abaixo, né, pra ser esse 5, né? O Aníbal é o jogador que faz o equilíbrio, que faz as coberturas, que sustenta muito bem esse meio-campo. E a partir do momento que o Zé Rafael estava abaixo, o Richard Rios também ficou sobrecarregado. Sim. Aí todo o setor não funcionou. E o Palmeiras, né, acabou tropeçando. Se você for analisar pelo lado positivo, o Palmeiras ainda é o líder do retorno. Sim. Ao lado do Internacional. Os dois conquistaram 25 pontos. Mas a partida de hoje foi uma partida desequilibrada. E o próprio Abel Ferreira admitiu isso. E o Abel, desculpa, professor, o Abel também fez uma crítica, mas fez uma reclamação à postura, ao comportamento da torcida no final do jogo, né? Ele tentou puxar a torcida. Que é uma coisa que é rara. A gente tem visto a torcida do Palmeiras nessa fase, assim, abrindo bem o raciocínio e a conversa para o período de glórias em que o time é comandado por esse treinador. A gente viu muito poucos episódios em que a torcida do Palmeiras não esteve com esse técnico e com o time incondicionalmente, né? Algumas coisas, tem aquele jogo com São Paulo, 10 dias antes de viajar para Montevidéu para decidir a Libertadores com o Flamengo, em que tinha tabu e o Abel escala uma equipe alternativa, tira titulares, o Palmeiras perde o jogo para o São Paulo, e aí o pessoal fica nervoso com ele ali, de maneira, na minha opinião, sem propósito nenhum, mesmo porque a decisão dele é reivindicada, não só pelo fato do Palmeiras ter ganhado, mas por ter se colocado em condição de ganhar do Flamengo. Sim. Antes de fato ganhar. Então, vamos lembrar de poucas ocasiões assim. E hoje ele reclamou da frieza do torcedor nos 10, 15 minutos finais. O time precisava um pouco mais de calor da torcida em casa. O time também precisava puxar a torcida. Só um ponto importante, eu não sei se vocês concordam assim. Eu acho até que ele teve uma melhora. Não quero botar só um foco individual. Mas o Felipe Anderson, ele decepciona dentro da expectativa. Você acha que ele ainda não entregou o que se imaginava desde que ele chegou? E hoje o lado esquerdo não funcionou. O Palmeiras fica muito dependente do Estevão ali pela direita, na individualidade, porque ele é diferente, ele é fora de série. Né? O Veiga funcionando ali na finalização, mas o Felipe Anderson ele oscila muito e ele foi pouco protagonista, e eu entendo que o movimento que foi ótimo, eu acho ele muito bom jogador, foi um movimento de
trazer um cara para resolver. Vinha de um bom jogo contra o Juventude. Sim, mas Achei eu acho ele que bem também. Eu acho que no geral ele tá abaixo do que se esperava, né? Entende? Esse é o ponto. Mas talvez ele é o jogador que se esperava. Não tô falando de qualidade, mas da característica, porque ele joga na posição do Dudu. O Dudu é outro tipo de jogador. O Dudu é tudo que o Abel sempre valorizou, não necessariamente sem a bola, mas com a bola, agressivo, vai pra cima, tem drible. O Felipe Anderson é um jogador de mais controle. O Felipe Anderson é um meia, jogando pelo lado esquerdo. Eu acho que é pro ano que vem. E é natural. Acho que é muito cedo para a gente dar uma nota pro Felipe Anderson com a camisa do Palmeiras. Também acho, mas eu acho que ele está abaixo de gente como, por exemplo, o Maurício. O Maurício hoje. teve um impacto maior. Maurício tem um impacto maior, o Veiga teve uma retomada, aliás, hoje ele faz o centésimo gol dele. O 100º gol do time do ano também. Mas o Abel cobrou o Felipe Anderson, prof. O Abel até falou, eu falo e cobro para que ele entre mais na área, para que ele arrisque mais, para que ele erre mais. É isso. Mas alguns jogadores não têm essa característica de uma maneira inata ali, não é dele. E desde os tempos do Santos, né, ele nunca foi esse jogador insinuante. Um jogador de mais cadência, um jogador de mais construção. Então, até se adaptar às ideias do Abel, e é um técnico também que exige muito de adaptação dos jogadores, pode levar um tempo. Mas eu acredito que até aqui, pelo menos, não considero como uma passagem decepcionante. E a abaixo da expectativa, eu acho. Mas e o meu ponto essas expectativas às vezes são superdimensionadas. Nossa, claro. O cara que veio da Lazio, tá chegando do futebol europeu, tava jogando no... Ele tava bem na Lazio, né? Mas com a Juventus interessada. Mas jogando pelo lado esquerdo, da forma como o Abel tem utilizado, eu acredito que ele tem um teto, né? Para ele evoluir da maneira como o Abel quer. E acho difícil comparar o jogo de hoje. Ele jogava até mais pela direita, né? Na Itália. Eu acho que também tem uma coisa assim, o jogador acaba sendo vítima da decisão que ele tomou, porque é uma contratação... Primeiro, essa contratação tem algumas particularidades, né? A primeira delas, a capacidade das pessoas envolvidas em simplesmente não permitir qualquer tipo de vazamento. Um dia, o Palmeiras anunciou a contratação do Felipe Anderson. Uma bomba, né? Uma contratação que foge totalmente do perfil do Palmeiras. Um total de 0 pessoas. Ninguém sabia. Nossos especialistas em transações, eles existem e fazem um trabalho... Em todos os lugares onde o futebol é importante, é um trabalho que um trabalho ativo. Ou os dirigentes, os agentes, as pessoas que estão envolvidas nas negociações, utilizam ou se surpreendem com... Nem o Fabrício Como Romano que esse cara sabe? Pois é. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é a decisão que ele tomou. Ele tinha possibilidades de continuar jogando na Itália, onde ele era um cara que estava em campo todo dia pelo time dele, assim, um jogador de uma durabilidade impressionante, uma presença, assim, quase que em todas as rodadas, em todas as partidas, a quantidade de minutos tremenda. Mas a Juventus abrindo a porta para ele tomar a decisão. E ele quis vir para o Palmeiras. Depois ele disse por quê? Seleção brasileira, se expor um pouco mais e tal. Não é um movimento comum, né? A gente tem recebido aqui no nosso país, no nosso futebol, vários jogadores que poderiam continuar fora daqui, mas não numa situação esportiva de tanto privilégio, do ponto de vista do que vão ganhar, onde vão jogar. Então, eles vêm. O Felipe Anderson é um cara que ainda tinha bons anos de alto nível na Itália, se ele quisesse ficar lá, e ele decidiu vir para o Brasil. E talvez ele seja vítima, principalmente nesse momento, nesses primeiros meses, da expectativa que ele cria quando toma essa decisão. Sim, porque se ele é um cara que está vindo mais tarde na carreira, está retornando ao Brasil, fazendo um movimento para jogar aqui, como tantos outros têm feito recentemente, a gente olha com respeito por uma trajetória incrível, claro, e não cobra tanto. Cobra mais na questão da experiência, na liderança, o bom exemplo, um profissional de alto nível, as coisas que esses jogadores merecem, né, que a gente fale. Mas no caso dele, se o cara não chega e não transforma o time imediatamente, ele fala assim, olha, está um pouco abaixo. Tá vendo? Por isso que eu acho que é para o ano que vem, porque o movimento que ele fez também não é um movimento simples. Eu acho ele que chegar e transformar ele é mais vítima do sarrafo que colocaram para ele do que propriamente. Ele não é um símbolo, vamos supor que o Palmeiras perca o título brasileiro. Não ele não é um símbolo dessa derrocada. Eu só queria, antes da gente mudar de assunto, continua no Palmeiras aqui, vou continuar mais um pouquinho. Fazer uma referência ao Fortaleza.
Eu no F360 corri um risco assumido, falei isso. Olha, posso errar, mas eu conto muito mais com uma vitória do Botafogo jogando fora nessa rodada do que do Palmeiras jogando em casa. Pelo simples fato de que o adversário do Palmeiras é mais qualificado. Você não precisa nem só olhar a tabela para isso. E o Fortaleza, a gente sabe, tem ali as suas oscilações, vem de uma Copa Sul-Americana terrível, a maneira como ele perde para o Corinthians, com um agregado de 5-0, Sim. sendo o favorito de todo mundo, ou de grande parte das pessoas. Mas o fato é que o Fortaleza, ao longo desse campeonato, em jogos grandes, em jogos contra grandes, pontualmente ele tem crescido. Ele não tem dado o pulo do gato na tabela. Mas ele sabe muito bem jogar 90 minutos contra gigantes e fora de casa. Esse campeonato ele já ganhou do Flamengo. Essa questão da posse de bola é muito interessante. Em qualquer outro jogo que ao longo da partida aparecesse na tela mais de 60% de posse de bola para um contra 30 e pouco do outro, você consideraria que o adversário que está com 60% estaria mais perto do gol. Sim. Quando é o Fortaleza jogando, isso significa menos. Pelo jeito que esse time do Vojvoda joga. Ô, prof, é só fazer o exercício. Fosse o Botafogo enfrentando o Fortaleza, iria para cima da forma que foi no segundo tempo contra o Red Bull Bragantino? Porque o Palmeiras... Pensaria duas vezes. O Palmeiras foi para pressão, mas olhando com muito cuidado para o contra-ataque do Fortaleza. Com receio de perder o jogo. E então, esse Fortaleza impõe essa dificuldade. Não é um time só de 11... jogadores. Cada escalação do Fortaleza que você vê... Mas é bom lembrar que era um Fortaleza desfalcado. As variações. E hoje mesmo bastante desfalcado. Acabou jogadores fazendo importantes. Dois gols com duas figuras históricas. Marinho, Breno Lopes. Exatamente. Hoje, por exemplo, vem do banco o Pochettino. Pois é. Que é o melhor jogador para mim do Fortaleza nesse Campeonato Brasileiro. Tá então a opinião deles, né? Inclusive o Gambá aí do filho do Juga Kfouri, o André Kfouri comentando também. O detalhe é que as 5 rodadas estavam aí a 3 pontos de diferença. O líder e o vice-líder Palmeiras e Botafogo e Palmeiras, né? E agora continuam os 3 pontos. Aí você vai falar, porra, mas 3 rodadas e o Botafogo 5 rodadas e o Botafogo continua líder. E eu vou falar. 5 rodadas e o Botafogo não abre vantagem para o atual bicampeão brasileiro. O maior de todos. Eles têm um jogo para fazer na semana da final da Libertadores, onde o Botafogo com 5-0 contra o Peñarol no Rio de Janeiro já se garantiu. E deverá ter como adversário o River Plate da Argentina, ou Atlético, que provavelmente será o finalista, já que meteu 3 no River Plate em Belo Horizonte. Então, provavelmente a final é Botafogo e Atlético. Você entendeu? Provavelmente. A não ser que o River Plate faça um hecatombe lá na Argentina. Botafogo e Atlético, jogo no estádio do River, né, inclusive. O River Plate vai perder essa chance. E aí vai ser Botafogo e Atlético a final da Libertadores, ou Atlético e Botafogo, vai saber qual vai ser o sorteio desse mando aí, ou se vai ser no sorteio, acho que é no sorteio, no dia 30 de novembro, tá? O jogo Palmeiras e Botafogo tá marcado ainda para 1º de dezembro, um dia depois, não pode acontecer, óbvio. E aí eles estão pensando em antecipar esse jogo para o dia 26, terça-feira, porque os times têm que ter um tempo antes para viajar para a Argentina, já que o jogo não é no Brasil. Então, e mesmo que fosse no Brasil, acho que iam fazer assim também, acho que foi feito assim. Não, com o Palmeiras não foi. Palmeiras, eu lembro que o Palmeiras ficou jogando ali a cada 2 dias. Com o Palmeiras é a cada 2 dias. O Botafogo querem dar 4 dias para o Botafogo ter tranquilidade. É isso aí que eu achei ruim, né? Acho que o jogo podia ser na quarta-feira. Por que não vai ser na quarta-feira? Ah, porque já tem um jogo ali que antecipou de Flamengo e Atlético, um negócio assim. Aí a televisão quer passar esse jogo. Mas sempre a Globo, né? Vai atrapalhar. Sempre a Globo. Incrível. Mas coloca aí sua opinião. Você acha que acabou ou não acabou o campeonato? Que espécie de palmeirense é você? Você é um homem bully? Aquele homem de pouca fé? Vejo você no próximo vídeo, que pode ser esse aqui. Clica aí. Avante palestra.